Então não é sobre Ele o explicou Deus como Passei a me conhecer. Pregações bonitas, não compartilhando. para que pregar. te joga na parede. Estão querendo se exibir. Jesus Cristo, inocente, pagou por todos os nossos pecados. A principal coisa que existe na vida da gente, amado, que nos impede de crescer, é não obedecer. É a pessoa não se deixar ser adestrado, sabe? Você vê um animal, quando ele é adestrado, ele passa a ser útil, não é? Ele passa a ser útil. Por quê? Porque ele se deixou adestrar, porque ele foi adestrado. O ser humano é a mesma coisa, Marão. Se você se não for humilde, se você não se deixar ser ensinado, ser guiado, ser orientado, se você achar que você que é que pode tudo, que você manda em tudo, que aqui é do meu jeito, você não vai. Você quebra a cara, cara. Você não vai longe, entendeu? Nós temos que, nós temos que ser humildes. O exemplo é Jesus na nossa vida. Ele foi um filho obediente ao Pai. Ele tinha tudo para, eu posso, né? Mas não. Ele se esvaziou de si mesmo por amor de nós, para que nós pudéssemos compreender. Então, amados, nós temos que nos deixar ser dominado às vezes, para que nós possamos fazer os outros felizes, para que nós possamos ser felizes. Entendeu? Muitas vezes uma dona de casa, uma mulher, ela não quer ser a adjuntora do marido, ela quer mandar na casa, ela quer, sabe? Você acha que qual é o homem que vai querer ficar com uma mulher que mandona, né? Não fica. A mulher sofre por isso, paga o preço, né? Porque não é submissa ao marido. O que que a Bíblia fala? Que a mulher tem que ser submissa ao marido, né? Para que os dois vivam em conformidade. Não que o marido tenha que humilhar a mulher, que tenha que escravizar a mulher, não. Pelo contrário, ele tem que tratar ela com carinho. Mas ela tem que se deixar ser tratada, tem que deixar ser cuidada, tem que fazer a parte dela, né? A mulher sábia edifica a sua casa, enquanto que a outra arruina, né? Está lá em Provérbios. Mas vamos lá, vamos estudar a palavra aqui. Foi só uma pincelada, viu? Eu gosto de Provérbios 31, maravilhoso. Eu acho que 30 31 fala É, exatamente sobre isso. A mulher sábia edifica. exatamente. Nossa, é maravilhoso. Edifica a casa. Amém. Quem faz oração? Orar, orar. Meu Deus, meu Pai, Deus Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Mais uma vez, Senhor, nós estamos aqui reunidos em Teu nome, Senhor, para aprender da Tua palavra, Senhor, para ler, reciclar, Senhor, e aprender de Ti. Perdoa, Senhor, os nossos pecados que nós cometemos diariamente, Senhor. Ó Deus, joga no mar do esquecimento, Senhor, e nos abençoa, Pai. Porque eu sei, Senhor, que nós pecamos todos os dias, Pai, em pensamentos, palavras e obras. Nós não somos perfeitos. Mas eu sei, Senhor, que o Senhor já levou consigo todas as nossas enfermidades. O Senhor já pagou o preço por nós, Pai. E o que o Senhor quer de nós é exatamente isso que estamos fazendo agora. Reconhecendo nossos erros, Pai, e colocando diante de Ti e pedindo perdão, Senhor. Nos abençoa, Senhor. Sê conosco neste dia. Peleja por nós, Senhor. Nos dá graça, Pai. Nos abençoa, Senhor. Abre os caminhos, Senhor. E tenhamos um dia de paz, um dia de vitória na Tua presença, Pai. E que possamos ter uma noite de paz também, Senhor. Uma noite tranquila, Senhor. Que os Teus anjos acampem ao redor, Pai, de nós, da nossa família, dos nossos santos queridos, Pai. Nos protege, nos guarda, nos livra de todo mal e nos orienta neste momento, Pai. Nos ensina, revela-nos através da tua palavra aquilo que está oculto ao nosso entendimento, para que possamos crescer, Senhor, de joelhos na tua presença. É em nome de Jesus que eu oro e agradeço, na certeza da bênção recebida. Amém? Senhor, peço pela Aline, Senhor, que o Senhor envie os teus anjos, Pai,
na casa dela nesse momento, Senhor. Que a tua sabedoria, a tua paz esteja no coração dela guiando. Que a esperança, Senhor, tome conta de toda a aflição. Que ela possa enxergar, Senhor, a tua providência na vida dela todos os dias. Que o coração dela possa se alegrar. Que ela possa enxergar em ti, Senhor, tudo de bom que acontece na vida dela. E que ela possa transbordar dessa alegria para sua família. Que os teus filhos, Senhor, sejam com ela, Pai. E que os teus anjos estejam com ela também, Senhor. E esteja com todos nós. Que o Senhor envie teus anjos também, Senhor, e a cura para limpar o sangue do Robin, Pai. Que o Senhor providencie a cura completa da enfermidade dele. E que tudo seja para a tua honra e glória. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. É isso aí, gente. Viu, Fábio? O que eu falei aí no início, eu não conheço a Aline, não sei qual, da vida dela, entendeu? Eu falei aquilo, eh, eu falei o que veio aqui no meu coração na hora aqui, mas não conheço a Aline. Não foi, não sei se foi diretamente para ela, pode até ter sido, mas Deus sabe de todas as coisas, né? Deixa Deus trabalhar. Amém. E o Papai do Céu cuide deles, cuide da família dela, abençoe, coloque seus anjos, como o James falou aí, cuidando deles. É, Pedrinho também é um menino especial demais, Papai do Céu vem cuidando dele há muitos anos. E tenho certeza que o derramar já está sendo feito. com certeza. A partir desse Amém. momento que nós colocamos em oração e nós oramos, os anjos já estão já intercedendo a favor. Amém. Já vai haver um trabalho em cima disso. É o poder da palavra. Aleluia. Nós vamos continuar o que aconteceu antes, né? Mateus capítulo 5, né? Isso. Vamos ler de A novo? gente, Bora. vamos ler de novo. Então, Vamos ler até o 22 de novo? oi? Vamos seguir em Vamos, frente. vocês não querem ler tudo e depois voltar de onde nós paramos? Ou vocês querem começar de onde parou direto? Vamos conseguir ficar um pouquinho a mais hoje? Uma meia hora a mais? Para mim E a não tem gente tem mais problema. meia hora só, se for seguir o tempo mesmo. Não, a gente vai até a hora que Então, der. fica um pouquinho mais aí. Então tá Não tem bom. problema não. Então podemos ler então. Vamos lá. Como tem 40, Então, quantos 40 aí? ó, 48 versículos. Vamos ler aqui. Vamos dividir aí 15 para cada um. você pode ler até o 16, pai. Então, pode ser? Pode? Posso. Aí, Fábio, você lê do 17 ao 6, 30? 30. Para Isso. não ficar quebrado, eu leio até o 26, vai? Aí É você que o termina. 30, o 30, tá bom, tá bom. Eu leio Tá do bom? 27 em diante. Amém. Então vamos lá. Meu pai O vai ler até Sermão qual? da Montanha, as Plenitudes. Ele Mateus vai capítulo 5, até o 16. versículo 1. E Jesus, vendo a multidão, subiu a um monte e, assentando-se, aproximando-se dele, os seus discípulos, e abrindo a sua boca, os ensinava, dizendo: Bem-aventurados pobres de espírito, porque deles é o reino de Deus. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurado os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia.
Bem-aventurado os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurado os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós, por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas e foram antes de vós. Vós sois o sal da terra, e o sal, se o sal for íspido, que há de salgar? Para nada mais presta senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre os montes. Nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá a luz a todos que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está no céu. Não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, vim para cumprir. Porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, nem um i ou um tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Aquele, pois, que violar um desses mandamentos, posto que dos menores e assim ensinar aos homens, será considerado mínimo no reino dos céus, no reino dos céus. Aquele, porém, que observar e ensinar, este será considerado grande no reino dos céus. Porque vos digo que, se a vossa justiça não exceder em muito a dos escribas e fariseus, jamais entrareis no reino do céu. Ouvistes que foi dito aos antigos: não matarás, e quem matar está sujeito a julgamento. Eu, porém, vos digo que todo aquele que, sem motivo, se irar contra o seu irmão, estará sujeito a julgamento. E quem proferir um insulto ao seu irmão, estará sujeito a julgamento do tribunal. E quem lhe chamar tolo, estará sujeito ao inferno de fogo. Se, pois, ao trazeres ao altar a tua oferta, ali te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa perante o altar a tua oferta. Vai primeiro reconciliar-te com teu irmão, e então, voltando, faze a tua oferta. Entra em acordo sem demora com o teu adversário, enquanto estás com ele a caminho, para que o adversário não te entregue ao juiz, o juiz ao oficial de justiça, e sejas recolhido à prisão. Em verdade te digo que não sairás dali enquanto não pagares o último centavo. Vocês ouviram o que foi dito? Não cometa adultério. Eu, porém, lhes digo que quem olhar para uma mulher com cobiça já cometeu adultério com ela em seu coração. Se o olho direito o leva a pecar, arranque-o e jogue-o fora. É melhor perder uma parte do corpo que ser tolo, que ser todo ele lançado no inferno. E se a mão direita o levar a pecar, corte-a e a jogue fora. É melhor perder uma parte do corpo que ser todo ele lançado no inferno. Também foi dito: quem se divorciar da sua esposa deverá conceder-lhe um certificado de divórcio. Eu, porém, lhes digo que quem se divorcia da esposa, exceto por imoralidade, a faz cometer adultério. E quem se casa com uma mulher divorciada também comete adultério. Vocês também ouviram o que foi dito a seus antepassados: não quebre seus juramentos, cumpra os juramentos que fizeram ao Senhor. Eu, porém, lhes digo que não façam juramento algum. Não digam, juro pelo céu, pois o céu é o trono de Deus. Também não diga, juro pela terra, pois a terra é onde ele descansa os pés. E não digam, juro por Jerusalém,
pois Jerusalém é a cidade do grande rei. Nem sequer digam, juro pela minha cabeça, pois vocês não podem tornar branco ou preto um fio de cabelo sequer. Quando disserem sim, seja de fato sim. Quando disserem não, seja de fato não. Qualquer coisa além disso vem do maligno. Vocês ouviram o que foi dito: olho por olho, dente por dente. Eu, porém, lhes digo que não se oponham ao perverso. Se alguém lhe der um tapa na face direita, ofereça também a outra. Se você for processado no tribunal e lhe tornarem a roupa do corpo, deixem que leve também a capa. Se alguém o forçar a caminhar uma milha com ele, caminhe duas. Dê a quem lhe pedir, e não volte as costas a quem quiser tomar emprestado de você. Vocês ouviram o que foi dito: ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Eu, porém, lhes digo: amem os seus inimigos e orem por quem os persegue. Deste modo, vocês agirão como verdadeiros filhos de seu Pai, que está no céu, pois ele dá a luz do sol tanto a maus como a bons, e faz chover tanto sobre justos como injustos. Se amarem apenas aqueles que os amam, que recompensa receberão? Até os cobradores de impostos fazem o mesmo. Se cumprimentarem apenas seus amigos, que estarão fazendo demais? Até os gentios fazem isso. Portanto, sejam perfeitos, como perfeito é seu Pai Celestial. Amém. Glória a Deus, né? Nossa, como Jesus sobe a régua aqui, né? Ontem nós falamos sobre os bem-aventurados, né? Os aventurados, os pobres de espírito, os que choram, os humildes, os que têm sede de justiça, os misericordiosos, os de coração puro, os que promovem a paz e os perseguidos pelo nome do Senhor. Só um minutinho. E aí a gente estava entrando aqui no capítulo 13, que fala sobre o sal e luz. Jesus diz no Mateus capítulo 5, versículo 13: vocês são o sal da terra. Mas se o sal perder o sabor, para que servirá? É possível torná-lo salgado outra vez? Será jogado fora e pisado pelos que passam, pois já não serve para nada. Vocês são a luz do mundo. É impossível esconder uma cidade construída do alto de um monte. Não faz sentido acender uma lâmpada e depois colocá-la sobre um cesto. Pelo contrário, ela é colocada num pedestal, de onde ilumina todos que estão na casa. Da mesma forma, suas boas obras devem brilhar, para que todos as vejam e louvem seu Pai que está no céu. Muito maravilhoso isso aqui, né? Porque Jesus nos ensina, nos diz que nós cristãos somos o sal da terra. O que é o sal? Aquilo que, como se trouxesse vida, né? Você come uma comida sem sal, às vezes, quem já ficou internado aqui, sabe? Pô, comida de hospital é ruim, cara. Nossa, é ruim de descer, viu? Porque não tem sal, cara. O sal, ele dá o sabor. O sal, ele dá alegria. A vida fica sem graça. Nós, cristãos, devemos ser o sal dessa terra, aquilo que torna mais saboroso, melhor.
que nós possamos ser o sal na vida dos nossos irmãos, sabe? Que nós possamos ser o sal num mundo sem graça, muitas vezes, num mundo triste, às vezes, que a gente possa ser aquele que leva o amor, aquele que leva a palavra do Senhor, aquele que se alegra, mesmo nas dificuldades, aquele que faz o bem. E ele fala também que nós devemos ser a luz e que as nossas obras devem iluminar, que a gente possa, que as nossas obras sejam reconhecidas e que através das nossas obras as pessoas possam louvar a Deus. Porque aquilo que a gente fizer, todos vão estar olhando para nós, vão estar nos julgando de alguma forma. Então, se o nosso proceder é bom, olha, aquele homem ali, aquela mulher, é um homem de Deus. Olha o comportamento dele, as obras dele. Por isso que ele fala aqui no 14, vocês são a luz do mundo, é impossível esconder uma cidade construída no alto de um monte. Não faz sentido acender uma lâmpada e depois colocá-la sobre um cesto. Pelo contrário, ela é colocada num pedestal. Ou seja, quando nós encontramos Jesus, nós somos iluminados. Jesus ilumina a nossa vida, ilumina o nosso coração, ilumina o nosso caminho. E onde está a luz, tudo fica iluminado. Se a luz estiver sobre nós, se Jesus estiver sobre nós, estiver conosco em nosso coração, o Espírito de Deus estiver em nosso coração, nós estaremos iluminados e estaremos iluminando a todas as pessoas. E essa luz estando em nós, todos vão voltar a atenção para nós. Então é importante que usemos essa luz para dar testemunho do poder de Deus, para dar testemunho do que Deus fez nas nossas vidas, para dar testemunho do caráter de Deus. É por isso que Jesus sobe a régua aqui, mais para frente. Então, as nossas obras são como faróis. Elas vão trazer norte, elas serão, nós temos que ser referência para as outras pessoas. Mesmo que aquela pessoa, ela não seja cristã, ou tenha uma fé diferente, mas ela vai olhar para nós e vai olhar para as nossas obras e vai falar: esse é o tipo de comportamento ou de caráter que deve ser seguido, que deve ser, que deve haver mais no mundo. E essas obras vão servir de testemunho. Essas obras vão servir de exemplo para que outras pessoas queiram conhecer a Cristo. Porque o ser humano, eu achava que não, mas eu comecei a acreditar que o ser humano, ele pende para o bem, sabe? É que nós nos pervertemos no meio do caminho. Mas Deus colocou a bondade em nós. Deus colocou o certo, o correto em nós. A nossa matriz é boa. O inimigo que perverte ela no meio do caminho. Então, quando nós fazemos o que é certo, quando nós fazemos o que é bom, todo mundo sabe o que é bom, o que deve ser seguido, né? Então, esse trecho aqui do 13 ao 16 fala sal e luz. São duas coisas
importantíssimas, né, no nosso mundo. E Cristo usou essa metáfora para dizer para nós o quem nós devemos ser. A partir do momento que nós aceitamos a Cristo, que nós seguimos a Cristo, que nós imitamos a Cristo, a luz está conosco, a luz está sobre nós. Nós precisamos honrar a Cristo, né? E fazer a diferença nesse mundo. É isso que fala ao meu coração, esse trecho aqui na noite de hoje. Vou abrir aí para vocês compartilharem também. Queria trazer uma reflexão aqui que, que você trouxe faz muito sentido, né? Mas tem um detalhe aqui que é muito curioso, porque a gente tem que colocar aqui um outro aspecto que eu acho que você citou como obra, né? Mas eu classificaria como comportamento. É, então você tem o comportamento e tem a obra, né? E aí, às vezes, dependendo do que a gente faz, ele pode ficar um pouco difícil você enquadrar ele como obra ou como comportamento. Mas, às vezes, um sorriso, né? O ato de fé, que não seria classificado como uma obra em si, né? Ele, ele também é a luz, né? Ele também é o sal, né? E um acompanha o outro, né? Então, tanto a obra, que é o ato de você ajudar, de você abençoar, de você estar ali fazendo algo, né? Um ato de caridade ali por alguém, mas também a fé, né? Que você tem, a fé que você carrega, né? A paz de espírito que você caminha, né? Com Cristo, o ato de se prostrar, de estar, andar na obediência, de não falar palavrões, né? De realmente ser transformado pela palavra, né? Que não pode ser considerado, acho, como uma obra, né? Mas sim um comportamento. Ele também é o sal e a luz, né? Ele também é algo de referência para as pessoas. As pessoas também olham para aquilo e isso tem um poder de transformação muito grande, né? E ontem, conversando com uma amiga, ela estava falando sobre alguns amigos que eram muito generosos, né, que faziam muitas obras, que ajudavam instituições de caridade, tudo, mas eles eram muito loucos, né? Eles bebiam muito, usavam drogas, andavam lá, né, no mundo de forma muito, né, a Deus dará, digamos assim, né? Mas faziam obras, né? Eles, né, tinham obras boas, né? Obras de caridade e tal. É muito importante a gente talvez conseguir identificar que o que é obra e o que é comportamento, porque nós não seremos salvos pelas obras, não é pelo que a gente faz, é pela nossa fé. E não estou falando isso para você porque você não sabe, porque eu tenho certeza que todo mundo aqui já sabe disso, né? Mas eu só queria pontuar aqui porque o ato de fé, né, o nosso comportamento, o nosso estar prostrado a Deus e obediente a Deus, eu acho que é muito mais relevante, né? Acho não, é mais relevante do que a própria obra, né? Porém, andar na fé, né? Andar obediente, não existe fé que também não gere obra, né? Mas que essas obras elas sejam frutos da nossa fé, né? Sejam fruto daquilo que a gente tem aprendido no Evangelho, né? Tem aprendido com Cristo, né? Mas que a gente não entenda que se eu estou ajudando alguém, se eu estou fazendo as obras, então a minha fé ela não é necessária, né? Então tá tudo certo, né? Que a gente possa caminhar com ambos, que ambos possam ser sal, né? Sal e luz por onde nós passarmos, né?
nós estamos num ambiente de contenda, que a gente possa ter um comportamento, que a gente possa trazer a palavra, né, de forma mansa, da palavra de forma correta, para que traga luz para aquele ambiente. Se a gente está num ambiente onde as pessoas estão com necessidade, né, com uma determinada carência, e que a gente possa, de forma, né, de alguma forma, contribuir com aquilo, né, que a gente também possa, né, através dos nossos atos, né, também trazer algo. E que as pessoas percebam que quem fez aquilo não fui eu, não foi você, não foi fulano, né? Quem fez aquilo foi Jesus, né? Foi através do Evangelho, através dos ensinamentos dele, que fez com que nós estivéssemos ali prostrados, né? Para derramar aquilo que ele tem nos ensinado, né? Que é a generosidade, que é o amor ao próximo, né? Que é a humildade, que é nos esvaziarmos, né? Para que o outro, né? Possa crescer, né? Para que a humildade ela possa ser exercida, né? Através daquilo que a gente tem aprendido aqui no Evangelho. Eu quero falar um pouquinho também, né, do 17 em diante, fala assim, né? Não cuideis de vim destruir a lei ou os profetas, mas vim abrogar, mas cumprir. Porque é verdade vos digo que até que o céu, a terra passem, nem um jota ou tio se omitirá da lei, sem que tudo seja cumprido. Qualquer, pois, que violar um desses mais pequenos mandamentos e assim ensinar aos homens, será chamado o menor no reino dos céus. Aquele, porém, que os cumprir e ensinar, será chamado grande no reino dos céus. Porque vos digo que se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrarei no reino dos céus. Então, a gente percebe aqui que nosso Senhor Jesus Cristo, ele veio para cumprir a lei. Ele não veio abrogar a lei, ele não é contra a lei, mas ele veio para a lei ser cumprida. Porque se percebia que os fariseus, aqueles que achavam que eram o bambambam na época, eles exigiam muito dos seus correligionários, dos adeptos, mas eles mesmos não cumpriam a determinação que lhes era dada. Eles não cumpriam, eles praticamente exploravam os demais. E Jesus, sabendo disso, ele já fala aqui, ó, porque em verdade vos digo que até que o céu e a terra passem, nem um jota ou um tio se omitirá da lei. Então, pode passar o céu e a terra, mas a lei não será omitida. Tudo o que foi escrito vai se cumprir, vai ser cumprido. Pode esperar que aquilo que foi escrito aqui, tudo será cumprido. E ele fala, qualquer, pois, que violar um desses mais pequenos mandamentos, qualquer, não tem bom, nem pequeno, nem grande, nem preto, nem azul, nem pastor, nem obreiro, qualquer, pois, que violar um desses mais pequenos mandamentos. O que quer dizer a palavra violar? É infringir, né? É não cumprir aquilo que é determinado. E assim ensinar aos homens. Quer dizer, se você quiser ensinar errado, você vai ser chamado o menor no reino dos céus. Aquele, porém, que vos cumprir e ensinar será chamado grande no reino dos céus. Aquele que ensinar certinho e fazer o certo será chamado grande no reino dos céus.
Porque vos digo que se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrarei no reino do céu. Porque muitas vezes a gente fala, né, amados? A gente fala, nós mesmos, às vezes a gente fala e a gente não cumpre com o que promete. E isso é muito prejudicial para nós. É muito prejudicial, porque as pessoas nos veem hoje como espelhos, né? Nós somos espelhos. Você pode ver aí qualquer coisinha que você faz de errado, sempre tem alguém te apontando, ó, aquele cara ali é cristão. Ah, mas você não disse que é crente? Ah, você não disse que é cristão? Por que você está fazendo isso? Todo mundo pode fazer qualquer coisa errada, mas eu e você não, porque sempre vai ter alguém nos apontando. Sempre vai ter o dedo do inimigo tá lá, à espreita, para ver se a gente está fazendo certo. Então está aqui. Ouviste que foi dito aos antigos: não matarás, mas qualquer que matar será réu de juízo. Eu, porém, vos digo que qualquer que se encolarizar contra seu irmão será réu de juízo. Então, a gente não pode ficar revoltado com as pessoas porque fez alguma coisa errada contra nós. Nós devemos ter paciência e esperar no Senhor para que essa situação seja resolvida. E tem mais, Raca será seu réu sinédrio. Qualquer que lhe disser louco será réu do fogo do inferno. Eu não vejo ninguém colocar essa situação, essas palavras em questão, né? Mas está aqui, ó, está aqui na Bíblia. Raca. Eu, porém, vos digo que qualquer que sem motivo se encolarizar contra seu irmão será réu de juízo. Então, se você não tiver motivo, se você se encolarizar, se você ficar com raiva de alguém sem motivo, você vai ser réu de juízo. E qualquer que disser a seu irmão raca, será réu de sinédrio. E qualquer que lhe disser louco, será réu do fogo do inferno. Louco, a palavra louco é uma palavra muito pesada. Louco é uma pessoa sem controle, é uma pessoa desgovernada, é uma pessoa desnutrida, é uma pessoa perdida, né? Então, quando você chama uma pessoa de louco, você está colocando esse peso sobre a pessoa. Portanto, se trouxeres a tua oferta ao altar, aí te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa ali, diante do altar, a tua oferta e vai reconciliar-te primeiro com teu irmão. É um outro fato também que nós temos que verificar direitinho, para que nós não tenhamos nenhuma contenda com ninguém, que nós possamos ter livre acesso ao, ao gasofilácio, né? Porque se nós tivermos alguma diferença, a gente tem que deixar a oferta ali e reconciliar primeiro com o teu irmão, depois vem e apresenta essa oferta a Deus. Tudo isso nos é ensinado aqui. Concilia-te depressa com teu adversário, quanto antes, enquanto está no caminho com ele, para que não aconteça que o adversário te entregue ao juiz e o juiz te entregue ao oficial e te encerre na prisão. É verdade, te digo que de maneira nenhuma sairás dali, enquanto não pagares o último centavo. Tem isso aí, ó. A pessoa tem que estar sempre esperta. Eu vou te falar uma coisa para você. Ultimamente eu vivo muito preocupado com esse tipo de coisa, sabe? Porque tem muita coisa no passado ainda que precisa ser resolvido, precisa colocar em ordem. E eu tenho pedido a Deus, falo, Senhor, me ajuda, me dá uma saída, me mostra uma situação em que eu possa regularizar essa situação, para que as pessoas não sejam prejudicadas por minha causa. Isso me incomoda muito, porque a gente, quando conhece a palavra, varão, a gente tem que se acertar.
Nós temos que se acertar em todas as áreas. Isso aqui nos faz lembrar de todas as nossas áreas, porque não é só, às vezes, uma dívida ou alguma coisa que ficou no passado, tem tudo a ver. Você tem que fazer uma análise daquilo que ainda está pendente na sua vida, que você prejudicou alguém ou está prejudicando. Você tem que procurar se acertar para que você não venha cair na mão do juiz e, enquanto não pagar os últimos centavos, não vai sair dali. Ouviste o que foi dito aos antigos: não cometerás adultério. Eu, porém, vos digo que qualquer que atentar no para cobiçar, já em seu coração cometeu adultério com ela. É um caso sério, né? Mas eu tenho certeza que nós que estamos em Cristo Jesus, hoje já sabemos de tudo isso. A gente até vê as pessoas no dia a dia, mas a gente olha porque tem que olhar, porque não tem como, você não é cego, mas você tem que ter a sabedoria de que você não pode colocar maus pensamentos na sua cabeça em relação a outra pessoa. Quando isso vier, porque nós não estamos livres de maus pensamentos. Todos têm. Ele faz parte. Só que nós não podemos alimentar esses maus pensamentos, né? É aquela conversa que todo mundo fala, né? A gente não pode impedir que um passarinho voe sobre a nossa cabeça, mas nós podemos impedir que ele faça um ninho. Então, é claro que você pode admirar uma mulher, uma pessoa que é atraente, mas você não pode cobiçar, você não pode colocar maus pensamentos na sua mente, porque aquela pessoa não lhe pertence, ela não faz parte mais do seu âmbito, né? Então você tem que se cuidar a respeito disso, né? E a palavra de Deus é bem clara aqui, ó. Eu, porém, vos digo que qualquer que atentar numa mulher para a cobiçar, já em seu coração cometeu adultério contra ela. Portanto, se o teu olho direito te escandalizar, arranca-o e atira-o para longe de ti, pois te é melhor que te perca um dos teus membros do que seja todo o teu corpo lançado no inferno. Você vê que Jesus aqui, ele jogou pesado, hein? Ele, ele joga pesado. A pessoa, você tem que arrancar o olho seu, porque você não consegue é, se ver livre de alguma coisa da carne, né? Você tem que arrancar um braço, uma perna, para você parar de cometer aquilo que não agrada a Deus. Então, aqui Jesus, ele joga pesado, né? Para você ver que é sério essas afirmações que são dadas aqui, esses ensinamentos. E se a tua mão direita, ó, te escandalizar, corta e atira para longe de ti, porque te é melhor que um dos teus membros se perca do que seja todo o teu corpo lançado no inferno. Então, amados, é sério. As coisas de Deus, a santificação é séria. Não tem meio termo, sabe? Não tem meio termo. Nós precisamos tomar muito cuidado. Isso Jesus não abre mão. Também foi dito, ó, qualquer que deixar sua mulher, dê-lhe carta de desquite. Eu, porém, vos digo que qualquer que repudiar sua mulher, e não ser por causa da prostituição, faz com que ela cometa adultério, e qualquer que casar com a repudiada comete adultério. É complicado isso, meu amado, é complicado essa situação. Outro sim, ouviste que foi dito aos antigos: não Tomara, perjurarás. tomara. Oi, Vou dar uma paradinha para a gente discutir esses trechos. A gente vai avançar muito. Tem bastante coisa legal para falar deles aqui, ó. Queria ouvir o James um pouquinho. tudo Pode ser? bem, pode ser, pode ser, Talvez não dê tempo para a gente ver tudo. A gente fala esses três trechos aí hoje. E aí a gente termina amanhã. pode ser. Você quer comentar Está alguma coisa aberto lá por todo. cima, James? É, Está aberto. eu
sinto no meu coração. Você vê como Jesus, ele é maravilhoso, né? Ele afirma aqui no começo do capítulo que ele não vem para desfazer ou para mudar as leis escritas por Moisés, que são as leis de Deus, e sim para cumpri-la. Só que Jesus, ele é mais específico. Jesus vem, através desse sermão, ele vem nos ensinar como cumprir as leis. Se você olhar para as leis, ela fala: não adulterarás, por exemplo, né? Não matar, não roubar. É a sua lei pura e simples. Mas o homem vem conseguindo cumprir as leis e Jesus vem trazer aqui que ele sobe o nível, né? Jesus é a sabedoria em pessoa, é o próprio Espírito Santo, aquele que criou todas as coisas, que vem nos ensinar que tudo nasce dentro de nós, no nosso coração. Quando houve o primeiro homicídio na história entre Abel e Caim, nasceu ali no coração uma semente de inveja que virou uma ira e que resultou numa morte. E aqui Jesus fala para tomarmos cuidado com a ira. Ele fala, na minha Bíblia está escrito assim: ensino sobre a ira. E aí ele fala: ouviram o que foi dito a seus antepassados? Não mate. Se cometer homicídio, estará sujeito a julgamento. E aí ele explica: eu, porém, lhes digo que basta irar-se contra alguém para estar sujeito a julgamento. Que julgamento? Se nós formos ao presídio hoje e nós conversarmos com um grupo de pessoas que está hoje preso por homicídio ou por uma briga, uma tentativa, que quer que seja, olha, eu arrisco dizer para vocês que a grande maioria deles vai dizer assim que fez o que fez no calor da discussão, que fez o que fez num surto, num momento de raiva, de ódio, de ira. E aí ele fez o que fez. Então ele está sujeito a julgamento e está pagando pena ali. Então, Jesus vem nos ensinar a olhar para dentro de nós, para dar um passo atrás. Que não adianta olhar para a lei, que a gente tem que olhar para o que acontece dentro de nós. Quando ele fala que ele vai mais no detalhe, ó, quem xingar alguém de estúpido corre o risco de ser levado ao tribunal. Quem chamar alguém de louco corre o risco de ir para o inferno de fogo. Portanto, se você estiver apresentando uma oferta no altar do templo e se lembrar que alguém que tem algo contra você, deixe sua oferta ali no altar. Vá, reconcilie-se com a pessoa, então volte e apresente sua oferta. Porque se você age dessa forma, vai ser muito difícil você chegar no passo que vem depois, que é você
se irar contra seu irmão, cometer um homicídio, por exemplo. Aqui me lembra a lei do não levantar falso testemunho, não xingar, né? Não xingar, não levantar falso testemunho contra o seu irmão. Então, Jesus ele vai sendo específico, ele vai usando a sabedoria e falando como homem, na linguagem que o homem entende, frente a frente conosco, homens, para nos fazer entender o que é que Deus queria dizer, queria quando ele próprio escreveu aqueles 10 mandamentos e entregou para o seu povo ali no deserto, para que eles fossem transformados e a partir dessa transformação criasse uma nova sociedade, um novo povo que reflete a vontade de Deus. E aí ele vem falar sobre o adultério, né? E novamente ele cita: vocês ouviram o que foi dito. Que foi dito quando? Lá nas leis. Não cometa adultério. Eu, porém, lhes digo, eu vou além, que quem olhar para uma mulher com cobiça já cometeu adultério com ela em seu coração. Porque quando você cobiça ali, você deu um passo adiante. E para você chegar do ponto A ao ponto B, você tem que dar vários passos, não é mesmo? Jesus fala para nós assim: olha, não dê nem o primeiro passo, volta daqui. Porque se você já é propício a cometer o pecado, estando nessa distância, quanto mais você caminhar nessa direção, mais próximo do pecado você vai estar. E ele é duro, arranque-o. Quem vai, quem vai ser contra o que Deus nos diz, né? O que o próprio Deus vem falar para nós, o que o próprio Jesus vem falar para nós. Eu não tenho dúvida de que seria muito melhor arrancar o olho do que perder do que ser lançado todo no inferno. Mas quem tem essa coragem, não é mesmo? Mas essa é a obra maravilhosa de Cristo. Quando a gente vai se alimentando da palavra, ele vai nos ensinando, ele vai mudando os nossos valores, aquilo que permeia nossos corações. A gente nunca vai estar livre do pecado, mas ele vai transformando as nossas bases e a gente passa a se irar menos, a gente passa a ofender menos os nossos irmãos, a gente passa a cometer menos adultério, a gente passa a deixar de fazer muitas coisas que a gente fazia, dia após dia. Essa é a purificação, é a santificação. Muitas coisas acontecem assim, ó, como um milagre, uma chave que vira. Outras vão levar um tempo, é um processo. Mas essa transformação que Cristo faz em nossas vidas
que nos reaproxima de Deus, porque nos afasta do pecado e nos permite ter comunhão. E aí, nós passamos a ser o sal da terra, nós passamos a ser a luz do mundo, e toda palavra se completa, né? Então, é maravilhoso como Jesus vem em carne, com a sua sabedoria, nos mostrar o caminho. E é por isso que ele fala que eu sou o caminho, a verdade e a vida. E é maravilhoso quando a gente vai estudando como esse entendimento ele vem se consolidando, é, vai acabar virando um pleonasmo, né? Assim, vem consolidando o entendimento, né? Porque as palavras de Deus são muito sábias. Às vezes a gente acha que entendeu em sua plenitude e a gente está longe ainda. Mas conforme o Espírito Santo vai nos abrindo, a gente vai compreendendo. E esse entendimento vai criando novas conexões. E essas novas conexões vão nos transformando, transformando o nosso caráter e nos ensinando uma nova maneira de viver, uma nova maneira de agir, de ser. E Cristo transforma, né? Maravilhoso. Louvado seja Deus. Vou abrir aí para os irmãos comentarem também. Quero ver o Fábio aí. Fazer Alguma um coisa a dizer, comentário Fábio? aqui. O senhor Mário estava ansioso, já me colocou a primeira aqui e foi embora. Não, eu só penso assim, né? Eu penso que nós estamos sendo purificados, né? Porque nós somos tudo errado, nós já viemos errado. Eles cometem muita coisa errada. Mas Deus, eu fico olhando assim, porque Davi, se Davi, que era um homem segundo o coração de Deus, e fez o que fez, amados, e Deus o amava, e Deus o perdoava, e Deus se diz que é segundo o coração de Deus, eu creio que nós vamos ter também a nossa grande oportunidade né? E Deus está nos polindo, porque não, porque se a gente nunca vai cumprir o que está aqui. Quem é que vai arrancar um olho? Quem é que vai cortar uma perna? Quem é que vai cortar um braço? Né? Nós não temos essa coragem. Mas Jesus Cristo, a própria palavra diz que ele veio e pagou o preço por tudo que nós já fizemos, né? Porque essa palavra aqui, quando Jesus falou isso aqui, Jesus falou para os judeus da época, o povo de Israel, o povo de Jerusalém, aquele povo que se achava, entendeu? Que não conhece, que não até hoje não aceita Jesus como o profeta, como o Messias, como o Cristo. Então essa palavra veio mais diretamente para eles, mas chegou até nós. Por que que chegou até nós? Porque nós somos aqueles que a palavra diz que ele veio para os seus, mas os seus não o receberam. Mas todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem chamados filhos de Deus. Então nós somos esses daí que reconhecemos Jesus Cristo como nosso Senhor. Então essa palavra chegou até nós, mas ela foi diretamente para aquele povo daquela época, né? Mas ela serve para nós hoje, como exemplo, para que nós possamos desviar do mal e procurar daqui para frente agora, que a gente já chegou até aqui, que a gente sabe que, olha, você deve, se for preciso arrancar um olho, você arranca para não cometer aquele erro. Então, isso é um alerta para mim e para você, né? Para a gente, olha, a coisa é séria.
vamos abaixar a vista aqui. Aquilo ali é um avião, mas é o seguinte, vamos deixar de lado, entendeu? E vamos, porque os olhos de Deus estão em toda parte. Eu vejo assim, né? Então é mais como uma advertência para mim e para você. Amém? Para mim, esses trechos aqui, eles trazem algumas reflexões aqui. A primeira parte lá que fala, né, que Jesus não veio para revogar as leis, né, mas ele veio para cumprir. Para mim deixa muito claro que o homem não era capaz de cumprir as leis, né? Nós não somos capazes de cumprir as leis. Os judeus não eram capazes. E até hoje eles ainda entendem que é pelo cumprimento de leis, né? E quando a gente vai lá em Efésios 2, 8, 9, capítulo 2, versículo 8 e 9, Paulo fala ó, que porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. E o que Paulo quer dizer aqui é justamente sobre não é pelo cumprimento de leis que nós seremos salvos, não é pelo que nós fazemos, né? Não é pelo checklist ali, ó, fiz isso, fiz isso, fiz isso, fiz isso, estou indo para o céu, né? É pela fé. O único capaz de cumprir as leis, né, na plenitude foi Jesus, né? Todas as leis foi Jesus. Então Jesus ele Sim, veio, né, porque o homem não era capaz de cumprir as leis, né? Nós não éramos capazes de cumprir as leis para que nós pudéssemos nos reconciliar com Deus novamente. Porque a partir do momento que Adão, né, transgrediu, a humanidade se afastou de Deus. E Jesus Cristo veio como mediador, né? E a única forma de se aproximar de Deus novamente era cumprindo todas as leis, né? Então Deus mandou Jesus justamente para cumprir essas leis, né? Para que a humanidade pudesse se reconciliar com Deus novamente, né? sim. E isso se completou no Calvário, né? Se completou, né? Quando Jesus ali fala, agora está completo, né? É, E aí sim a humanidade se reconciliou com Deus novamente. Mas ele diz aqui ó, que não é por causa disso que nós devemos agora, então agora pode matar, agora pode fazer isso. Não, não. Nós devemos ainda, né, nos esforçarmos, né, para nos cumprirmos, né, as leis ali, os mandamentos, né, mas lembrarmos que não somos nós, né, é Deus, pela graça dele, né, pela misericórdia dele que nós somos salvos, né. Esse outro trecho aqui que fala do homicídio, né? Do irmão, de irar-se com o irmão. Jesus vem falar muito sobre a misericórdia, né? Sobre estarmos em paz, sobre mansidão, né? Fala ali, né? De dar oferta, né? Se você está com algum problema com o irmão, né? Tem um pastor outro dia até falou alguma coisa assim. Quando você vai estar na igreja é o dia da ceia, muitas pessoas às vezes não tomam a ceia porque está em desagrado com outro irmão, né? E tem muito pastor que fala, ó, se você tá com alguma coisa, não tome, né? E eu achei até curioso, porque aquele dia o pastor falou assim, olha, quem você pensa que é para achar que você vai estar perfeito para poder tomar essa ceia? Quem você pensa que é para achar que, ah, não, agora eu posso tomar porque agora hoje eu estou perfeito. Se depender da nossa perfeição, irmão, você não vai tomar nunca aquilo ali, porque, né? Mas que não vai Deus vem mesmo. trazer aqui, Jesus vem trazer aqui, ó, é a nossa atenção aqui, ó, vá e se reconcilie, né? E vá e faça o seu melhor, né? Não seja hipócrita de falar assim, ah, já que eu não posso, já que eu nunca vou ser perfeito, então tudo bem, então tá tudo certo, né? Não, mas faça o seu melhor, né? Entregue de coração, né? Exerça, né? Mas não ache que você é perfeito, que agora você tá bonito, que agora não, beleza, agora eu tô. Hoje levantei perfeito, hoje eu vou tomar a ceia, né? Então, acho que foi uma reflexão muito interessante, assim, né? Que
nós possamos o tempo todo reconhecer que nós não somos perfeitos, né? E nós sempre temos algo a ser revisitado na nossa vida, né? Seja no presente, seja no passado, né? Que a gente possa o tempo todo estar atento, porque nós não somos nada, né? Nada sem a graça de Deus, né? Na misericórdia dele que nós estamos aqui, né? E o último trecho aqui sobre o adultério. E esse trecho é muito importante. Eu, porém, vos digo: qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura no coração já adulterou com ela. Meu Deus, é assim, uma coisa que um pastor uma vez trouxe para mim, que toda vez que a gente olhar para uma mulher, e que for uma mulher mais, né, encantadora, mais chamativa, que a gente possa sempre olhar para ela e pensar: é imagem e semelhança de Deus. Nossa, é imagem e semelhança de Deus, né? Isso, na hora, te quebra qualquer tentação de você se desviar do caminho. Então, quando você vê que tem alguma coisa ali, você olha, imagem e semelhança de Deus. E outra coisa que o senhor Mário falou também, né? Não deixar o ninho ser plantado na nossa cabeça, né? Então, a gente vai olhar, porque não tem como não olhar, né? A gente está ali no ambiente, às vezes a pessoa passa, né? Agora, sim, você olhar uma vez, foi o acaso, né? Agora, você olhar duas, três, vigia, né? Vigia, porque isso pode ser uma brecha pequena que pode estar se abrindo para que a gente caia na tentação, caia Verdade. no laço do passarinheiro ali, né? Que a gente seja uma brecha. Hoje você talvez não faça nada. Você só olhou a segunda vez, só olhou a terceira vez. Amanhã você pode estar olhando a quarta. Depois da manhã você pode estar cometendo né, um adultério, saindo com a O pessoa, adultério. pode, né? E daqui a pouco Verdade. você está se desviando. E a gente sabe que o pecado nos afasta de Deus. Deus não nos afasta da gente, mas a gente se afasta de Deus. Então que a gente não Sim, permita que esses pequenos, né, detalhes. oportunidades, né, criem um ninho na nossa mente e nos afaste do propósito que Deus tem para nós aqui, né, nesse mundo. Isso Com é algo certeza. que é muito importante. É imagem e semelhança de Deus. Imagem e semelhança de Deus, né? Imagem e semelhança de Deus. E, bom, aí eu acho que vem ali a outra parte que vocês explicaram muito bem, né? A questão é melhor, né, que corte a mão, né, do que você, né, peque. E aí eu acho que vem uma reflexão muito. A gente não sabe o porquê das coisas às vezes, né? Às vezes a gente tem pouco entendimento. Pai, por que que isso aconteceu comigo? Por que que aquilo aconteceu comigo? Por que que deveria ser assim, né? E muitas vezes é Deus nos protegendo, né? Deus nos protegendo, né? Tirando algumas coisas para que a gente, né, não permita que a gente faça, né, outras coisas piores, né? Pai, por que que eu não sou milionário? Filho, se você fosse milionário, talvez você se perdesse. Eu não quero te perder, eu quero ter você perto de mim. Pai, por que que eu não posso, né, não pude fazer aquela minha vontade de um projeto assim, assim, assado? Porque eu tenho um projeto diferente para você. Aquele seu projeto não vai te levar para onde eu quero né, quero usar você, né? Então, muitas vezes Deus nos lapida, nos poda, né, para que nós possamos estar preparados, seja o instrumento ideal para aquilo que Ele quer usar a gente no lugar correto, no momento correto, da forma correta, né? Então é por isso que a gente tem que ter esse olhar de entregar nas mãos de Deus e ter essa compreensão de que seja feita a sua vontade, né? Seja feita a sua vontade, né? E, e eu acredito sim que quanto mais entregues nós estivermos, quanto mais próximos, quanto mais compreensíveis, mais ele vai entendendo que agora sim, talvez a gente esteja adquirindo, né, a maturidade espiritual necessária para podermos experimentar mais e mais, né, daquilo que nos É isso aí. agrada, né? É isso Porque mesmo. aquilo que agora vai começar a nos agradar é o que está alinhado com o propósito dele. Não é mais com o propósito da carne, mas é com o propósito, né, do reino de Deus. Né? E aí, assim, a gente Verdade. vai começar a desfrutar mais daquilo que, né, que nos convém, né? Nos convém. Né? Verdade. Pode Amém? ter certeza que é isso mesmo. Como é esse Mateus 5 ele tem bastante versículo, a gente pode continuar amanhã, né? Esse- Esses versículos que estão restando aí. Eu acho também. Que Glória a é, Deus. gente? É.
Eu só queria fazer um último comentário antes da gente encerrar, Pode se comentar, filho. permitirem, porque é algo que vira e mexe vem na minha cabeça, assim, essa preocupação com a salvação, né? Muitas vezes nós nos pegamos com o entendimento de que a gente precisa fazer isso, fazer aquilo, como o Fábio citou aí. Eu vou ser repetitivo, mas talvez vocês entendam. o- o- É, a salvação não é pelo. A gente não faz, não segue esses ensinamentos de Cristo para ser salvo, e sim porque nós somos seguidores de Cristo, porque essa é a maneira como Deus quer que nós vivamos. Isso daqui que nós estamos vendo, a palavra de Deus, é um manual de vida. Se nós conseguirmos viver isso daqui, não só nós, mas todos à nossa volta serão felizes. Se toda a humanidade conseguisse viver esse ideal, não haveria guerra, não haveria tristeza, não haveria. Seria o verdadeiro reino dos céus. Um paraíso, um paraíso. Né? Por quê? Porque seria um mundo praticamente sem pecado. Compreensível, né? Então, nós fazemos isso por, por amor a Cristo. E então ele nos ensina essa palavra, esse sermão que ele deu do monte, para quem que ele falou? Para o seu povo. Aqui Jesus fala para o seu povo, para aqueles que estão seguindo ele, aqueles que decidiram seguir a ele, os discípulos. Então, ele está ensinando, olha, quando o Pai trouxe essa lei, ele espera isso, faça dessa forma, assim. A questão da salvação é um outro contexto. Óbvio que se você ignorar tudo isso, você vai estar muito longe de ser salvo. Mas isso aqui é a cartilha. Isso aqui é o que você deve fazer. E quando você errar, não se preocupe, porque eu vim para pagar por esse erro. Então é maravilhoso, né? Essa, essa, o contexto, né? Essa história, enfim. Mas é porque eu estou falando isso porque muitas vezes eu me perdia nesse entendimento, assim. Às vezes eu estou lendo um pedaço da Bíblia e me vem o entendimento anterior de que se eu pecar, se eu não fizer dessa forma, eu sou condenado. E não tem nada a ver. A condenação, o julgamento, ele pertence só a Deus. É Ele que vai nos julgar, né? A gente tem que se preocupar em fazer o que está dizendo aqui, não para ser salvo, e sim por amor, aquele que deu a vida por nós, que nos amou primeiro, né? Da mesma forma como a gente honra o nosso irmão, o nosso amigo, nossos pais, nossas mães, as nossas esposas, os nossos filhos, tem muitas coisas que a gente faz por eles, a gente faz por amor a eles, porque a gente quer agradar a eles, porque a gente quer fazer o que é certo. Então são esses os motivadores de seguirmos o que está escrito aqui, ou de pelo menos tentar seguir o que está escrito aqui, com a consciência de que se nós seguirmos isso, nós seremos o sal da terra, a nossa vida será melhor, a vida do nosso próximo será melhor, Deus vai nos agradar por isso, vai se agradar de nós, e são uma série de fatores, né? Então,
Enfim, não sei se eu fui claro aí, redundante ou repetitivo, mas senti no coração de fazer Bem, acho que ficou esse bem momento, né? claro mesmo, James. Acho que você falou mesmo. É fazer por amor, não é fazer por medo, né? E queria fazer só mais um detalhezinho ali na última, que a gente tinha falado no parágrafo 20, no versículo 27. E eu, porém, vos digo, né? Qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura no coração já adulterou com ela. Eu queria trazer uma percepção também, porque a gente falou muito do homem, né? Da visão do homem olhando para a mulher. Mas também uma atenção para que a mulher também ela tenha esse cuidado, né? Porque a mulher também ela tem uma responsabilidade sobre isso, né? Para que ela não seja uma pedra de tropeço também na vida do homem. Então, se uma mulher que não conhece o evangelho, né, que às vezes usa uma roupa mais, né, extravagante, alguma coisa assim, que a gente tenha um olhar misericordioso, né? Mas a mulher que conhece o evangelho, que conhece a palavra, né, ela precisa saber que ela, né, está consciente, né, ciente, né, de que da forma como ela se porta, a forma como ela se veste, é importante também para que ela também não seja uma pedra de tropeço na vida do outro irmão, né? Então, só trazer um pouco esse olhar pro lado da mulher também, sabe? Não só do homem, porque nós somos aqui três homens aqui, né? A gente fica aqui se martirizando, né? Mas que a gente possa, né, ter esse olhar diferenciado aqui também, né? Amém. Bom, a gente volta então aqui no 5 amanhã para concluir, Amém. se Deus Isso. quiser, né? A De gente uma volta semana amanhã. esse capítulo aqui, uma semana. Tinha que ser um por É, dia aqui, um pedacinho por dia. maravilhoso. Uhum. Então, se for levar o pé da letra, você fica a semana inteira aí. Bora orar. Quer orar para nós, Fábio? Ora, assim. Senhor Jesus Obrigado. Cristo, Pai amado, Pai, obrigado, Senhor, gratidão, Pai, ô Senhor, como Sua palavra é viva, Senhor, como a Sua palavra é rica, meu Pai, obrigado, Senhor, pelos Seus ensinamentos, obrigado por essa comunhão, Pai, por estar aqui reunido com meus irmãos, o meu irmãozão James, o meu querido amado seu Mário, aqui com o pai dele, Senhor. Estamos reunidos aprendendo, estudando a sua palavra. Obrigado pelo seu derramar, Senhor, pela luz que o Senhor tem trazido em nossas vidas, pela transformação, Senhor. A cada dia, Pai, que essa transformação seja cada vez mais profunda, Pai. Que possa, Pai, refletir nas nossas atitudes, que possa refletir, Pai, por onde nós passarmos, Senhor Jesus. Obrigado, Pai. Obrigado pelo cuidado, obrigado pelas instruções, Senhor. Obrigado pelo seu amor, pela sua misericórdia, por estar próximo de nós, Senhor. Por permitir, Pai, que nós estejamos aqui, Pai, contigo, Senhor. Permitir, Pai, que o Espírito Santo esteja presente em nós, Senhor, nos guiando, iluminando nossa vida, Senhor, nos guiando a todo momento, Senhor. Que possamos, Pai, aprender cada vez mais, Pai, e exercitar, Pai, o que está escrito aqui, Pai. Que possamos ser sal nessa terra, Senhor. Possamos ser luz por onde nós passarmos, Pai. Possamos ter um olhar misericordioso, Pai. Possamos revisitar os nossos pecados, Pai, as nossas falhas, Pai. De perdão, reconhecer, Pai. Nos humilharmos diante de Ti, Senhor. Nos prostrarmos a todo momento, Pai. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Que possamos identificar, Pai, ter discernimento, Senhor, para cada situação na nossa vida, Senhor. Que nós possamos agir conforme os seus princípios, conforme os seus ensinamentos a todo momento, Senhor. Que o Senhor continue derramando, Pai, graças, Pai, sobre as nossas vidas, Pai. Graças sobre as vidas das pessoas que estão em necessidade nesse momento, Senhor. As pessoas que estão nos hospitais, nas prisões, Senhor. Nos lares, Pai, que são dificuldades, Senhor. Com crianças doentes, Senhor. Nas famílias que estão em necessidade nesse momento, Senhor. Que o Senhor visite, Pai, os orfanatos. Que o Senhor visite, Pai, os asilos, Senhor. Que o Senhor visite, Pai, todas as pessoas que estão em necessidade, Senhor. E deixe, Pai, deixe a sua luz presente na vida deles, Pai. Traga graça, Senhor. E dê um ânimo, Pai, um ânimo para que eles possam enxergar, Pai, o lado positivo das coisas, Senhor. Que eles possam entender, Pai, quem é Ti, Senhor. Obrigado, Senhor, que nós estejamos um final de semana maravilhoso, extraordinário, Senhor, sobre a sua graça. Amém. Então não é sobre Ele o explicou Deus como Passei a me conhecer. Pregações bonitas, não Compartilhando. para A pregar. gente joga na parede. Estão querendo se exibir. Jesus Cristo, inocente, pagou por todos os nossos pecados.